Vamos retomar aqui as nossas talks, falar agricultura na Europa. No painel que se segue sobre o tema agricultura e os desafios da conservação do solo, vamos estar à conversa com especialistas e ouvir a perspectiva da ciência, da academia, mas também do agricultor, de produtores que nos vão trazer a dimensão importante da experiência de quem diariamente enfrenta estes desafios. Vou chamar então ao palco a professora Cristina Cruz, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o engenheiro Alfredo Sendim, proprietário do montado do Freixo do Meio, e o engenheiro Pedro Leal da Costa, da empresa Symington Family. E, claro, a nossa moderadora, Ana de Freitas. Ora, já estamos de regresso. Aproveito para desejar novamente uma boa estadia aqui neste espaço fantástico do auditório da ACOS, onde estamos a falar sobre agricultura nas várias perspectivas. O primeiro painel foi bastante esclarecedor, tivemos boas intervenções por parte do público, contamos desta vez também, depois de uma primeira ronda, ouvir as perguntas que quem aqui está queira fazer também aos intervenientes. Começávamos já pela academia, pela professora Cristina Cruz e por falar na questão dos ecossistemas. A conservação do solo, terminámos o primeiro painel dizendo que em Portugal 60% dos solos tendem atenção, um estudo que saiu recentemente até de uma professora que é geógrafa também da Universidade de Évora, dando conta que 60% dos nossos solos já não têm recursos orgânicos. Manter o ecossistema para conservar os solos, até porque este painel é precisamente a agricultura e os desafios da conservação do solo, é o grande desafio da atualidade? Pode falar à vontade, exato. Eu gostava em primeiro lugar de agradecer o convite para estar aqui e dizer que estou muito contente porque vou já dizer que eu sou bióloga e cientista e, portanto, isto são duas características que há uns anos seria impossível estar aqui a partilhar o conhecimento convosco na Ovibeja. Portanto, é também uma indicação de que algo está a mudar e que estamos a ser capazes de comunicar mais e partilhar de forma mais intrínseca aquilo que são os diferentes tipos de conhecimento. E isso realmente é muito gratificante para mim e, portanto, hoje é um dia muito especial estar aqui. Por outro lado, falar de solo é realmente um gosto para mim. Porquê? Porque há pouco estávamos a ouvir o painel anterior e víamos como a sustentabilidade dependia das pessoas e do planeta. E eu ia 2 níveis atrás e dizia que depende do solo, das plantas, das pessoas e do planeta. E, portanto, criar esta linha, para mim, é muito construtivo e delineá-la com os seus diferentes atores é um desafio que estou a abraçar com muito entusiasmo. E isto porquê? Porque naquilo que eu faço, hoje vejo o solo realmente como o foco do ecossistema, como o centro desta sustentabilidade. Isto porque se nós formos ver aquilo que é o solo, nós vemos que ele, como diziam há pouco, falámos muito sobre o carbono, mas ele influencia a água, influencia a atmosfera que nós respiramos, influencia a paisagem que nós vemos, portanto, é algo que determina aquilo que é a nossa vida, a nossa qualidade de vida e a sustentabilidade. E aquilo que nós precisamos de fazer hoje para esta sustentabilidade e conservação do solo, eu penso que é mesmo trabalhar para que esta potencialidade que o solo tem de influenciar todos estes parâmetros, se nós trabalharmos de forma integrada, criando cumplicidades entre os vários atores, os vários profissionais, os vários intervenientes nesta conservação e nesta sustentabilidade, então teremos sistemas que são mais acarinhados por todos e, portanto, são mais sustentáveis, mais integrados e mais adaptados aos locais.
Isto, por exemplo, para falar daquilo que estávamos a falar, que é os serviços do ecossistema. O solo presta os mais variados serviços do ecossistema, desde aqueles que são produtivos aos culturais, todos nós podemos nomear e o solo presta. Agora, a questão é que não há um solo que preste todos estes serviços. E também, se calhar, de acordo com aquilo que é a utilização do solo, nós precisamos de ter uma panóplia de serviços de ecossistema que temos que promover e outra que temos que sacrificar. E isto aqui é que é uma decisão política, aqui é que nós precisamos de decidir em conjunto, porque também, como estávamos a dizer, quando eu tenho uma parcela de 1 hectare e faço tudo para ter água de boa qualidade, mas o vizinho do lado não faz, isto não é eficiente, não tem impacto. Não é isso que nós queremos. E, portanto, aquilo que nós estamos a trabalhar é, além de entendermos, podermos quantificar, podermos dizer este solo contribui desta forma para determinados serviços do ecossistema e, com base nisso, podemos ter estas atividades para o conservar, nós também queremos dizer que isso implica uma atividade conjunta de todos e uma contribuição dos vários atores para que isso aconteça. E é nesse aspecto que nós estamos a trabalhar numa coisa que vai ser muito familiar daqui a alguns anos, que são os laboratórios vivos. E uma consciência de que aquilo que se faz aqui tem repercussões a larga escala. As decisões que se tomam naquela que é a conservação dos solos, por exemplo, no Alentejo, têm impactos no resto do território. É preciso também ter essa, e não só essa isso, capacidade por exemplo, de perceber. Nós hoje somos das primeiras gerações em que a maior parte da população vive na cidade. E há uma desconectividade entre aquilo que é a pessoa que vive na cidade e gosta de ter um solo impermeabilizado, que não suja os pés, que é confortável, e aquela que vive no campo. E não há a noção de que realmente a vida na cidade depende dos serviços de ecossistema e de outros, mas agora é a forma como nos expressamos, dos serviços do ecossistema que são produzidos ao nível do espaço rural. Portanto, promover esta coesão territorial é também possível com base no solo, e isto é verdade para as cidades, para o contraste entre cidade e rural, mas para as diferentes ruralidades que existem, porque não há uma realidade rural. E, portanto, ter essa noção daquilo que se falava, que é o bem comum e aquilo que nós podemos realmente contribuir e que vamos, com certeza, usufruir muito dele, é algo que é novo, mas que é essencial para cumprir este novo desafio, que é fazer uma Europa mais verde e mais sustentável, com base no solo e no clima. Ou seja, trabalhar por uma sustentabilidade geral, nesta heterogeneidade, respeitando precisamente essas diferenças. Exato, e tendo muito a perspectiva local. Ou seja, aquilo que é interessante é nós passarmos da solução única, ou seja, vamos todos fazer sementeira direta, vamos todos cultivar orgânico. Não é bem isso. Essas soluções são soluções que têm que ser integradas no local. Se calhar também há espaço para a agricultura intensiva, se calhar também há espaço para uma agricultura hidropónica, para uma agricultura de fermentação. Temos é que ver qual é o enquadramento local e, com base naquilo que é aquela unidade territorial, que de alguma vez poderá estar de acordo com aquilo que é o distrito do solo, não é? A funcionalidade que é definida para um determinado território, com base no seu solo, essa atividade possa ser feita e desencadeada. E, portanto, não, tem que haver este mosaico, mas não pode haver indivíduos, porque isso não é sustentável.
Muito bem, vamos, neste painel temos mais 2 exemplos, 2 territórios diferentes, para perceber um pouco aquilo que a professora Cristina Cruz estava a falar. E vamos já dar a conhecer o que se passa no Monte do Freixo do Meio. Temos connosco o engenheiro Alfredo Cunhal Sendim, que tem um espaço diferente, muitas vezes identificado como esta questão da agricultura biológica, a agricultura ecológica, e agora um amor novo, confidenciava-me há pouco, que é a preservação da arqueologia, daquilo que o subsolo também nos traz em termos de delegados. Como é que tudo se passa no Monte do Freixo do Meio, neste respeito pelo espaço que o envolve e a preservação do meio que tem também como tarefa de desenvolver e promover em termos de conhecimento? Então, muito obrigado. Eu queria começar por agradecer o convite. É para mim uma honra muito grande estar aqui, ligado com o assunto tão importante como a PEPAC. O tema é agricultura e conservação de solos, e eu gosto de tentar enquadrar as coisas. A agricultura, para mim, é a forma como nós lidamos com o que está à nossa volta, com o espaço. É essa a origem da palavra. E é evidente que aquilo que nós fazemos quando nos relacionamos com alguma coisa tem por trás uma coisa chamada ética, tem por trás uma determinada atitude. Nós não nos relacionamos com as coisas por acaso. A ética que domina hoje em dia é uma ética muito centrada em nós próprios, naquilo que nós construímos e que chamamos a nossa economia, as nossas necessidades, e isso determina uma visão, por exemplo, do solo. E faz sentido falar em sustentabilidade, como é que nós usamos os recursos, mas é preciso perceber, eu não estou aqui a dizer não estou a classificar, a dizer que é mau ou bom, mas esta ética pressupõe que nós temos um conjunto de necessidades, temos um conjunto de capacidades e estamos aqui a gerir todo o sistema natural, o planeta, em função das nossas necessidades. É uma ética muito dualista, que nos leva a achar, bem ou mal, que nós não somos o sistema, que somos uma coisa à parte do sistema, que terá sido mandatado ou vocacionado ou capacitado para gerir a selva em que nos encontramos. É bom percebermos que isto não é uma coisa nova. Por exemplo, já foi implementada pelos romanos. Para mim, o sistema do montado, que é oposto a esta visão, nós temos muito pouco léxico, e acho que é um dos problemas de tratar estes assuntos, é que nem sequer normalmente não temos termos para falar das coisas. Eu chamo-lhe monocultura. Basicamente, é um modelo que nos tem dado muitos resultados. Quando nós pegamos num sistema que funciona com energia, que é gerado pelas relações entre milhares de elementos, e focamos toda a energia num elemento, temos grandes resultados. Nós matamos o sistema e depois temos as consequências disso. Volto a repetir, isso já é muito antigo. Para mim, o montado é uma reação ao modelo romano que foi implementado na monocultura. E para mim, monocultura, tanto é a vaca leitante, apoiada por esta PEPAC, já lá vamos, como é a vinha no Douro, como é o eucalipto, como é a oliveira, como é... O montado também é uma construção humana, certo? É preciso lembrar-nos disso. É uma construção humana, mas é uma construção humana baseada numa outra ética, numa outra atitude. Mal ou bem, pode ter sido mais pragmática, porque há aqui uma questão que é, e que nós estamos agora a perceber, que é como é que garantimos pelo menos os limites de habitabilidade para que até esta ética seja possível. Não sei se me faço entender, neste planeta. Há uma outra ética. Bem ou mal, há uma ética que nós chamamos hoje de agroecologia, e que é uma atitude em que eu considero que faço parte do sistema. Não sou mandatado, não sou dono do sistema. É uma coisa completamente diferente, não é? Uma praga, nesta segunda ética, é um irmão que eu tenho que, de alguma maneira, encaixar no sistema, ok? Bom, a isso chamamos agroecologia. A agroecologia tem hoje não sei quantos nomes, desde a agricultura biológica, biodinâmica, agrofloresta, sintrópica, permacultura, muitas visões. Mas todas elas estão debaixo dos princípios e da atitude da agroecologia. O que se pretende fazer no Freixo, todos nós nascemos no outro sistema, inclusive eu, e o que nós tentamos fazer no Freixo do Meio, há muitos anos, e tivemos a sorte de ter uma conjunto de meios que nos permitiram isso, foi tentar experienciar e vivenciar a segunda ética da agroecologia. Passando ao solo, para também não me alagar muito, na primeira ética,
o solo faz sentido falar em conservação de solo. É um elemento, é uma ferramenta de trabalho. Nós não conservarmos, mais tarde vamos ter mais custos, mais problemas, não sei se me faço entender. Na segunda ética, não faz sentido falar em conservação de solo, porque o solo foi aquilo que me criou, de alguma maneira. O solo, no freixo do meio, primeiro, não é abordado de uma forma isolada. São muito mais importantes as relações. Quais são as relações? Quer dizer, o solo, vamos pôr a coisa desta maneira, só existe neste planeta a partir do momento em que existe uma coisa chamada seres vegetais perenes, ou seja, árvores, apareceram exatamente no mesmo momento antes do carbónico. E quando desaparecem os dois. Portanto, solo sem árvores, que promovem a construção do solo e alimentam e fazem com que o solo exista, não começa a morrer. A partir do momento em que eu faço a outro modelo de agricultura, a partir do momento em que tiro lá as árvores, como no Douro, eu estou a matar o solo. Posso continuar a prolongar a coisa de maneiras, não sei quantas técnicas, mais precisas, menos precisas, mas estou a matar o solo. O solo é um organismo que só vive com o que está em cima dele, com a atmosfera, que nós também temos modificado muito, e com os ciclos da água. Sem estas 4 coisas não existe um ecossistema de solo. E, portanto, é nesta perspectiva que nós olhamos para o solo, como olhamos para todo o resto do sistema e percebemos, evidentemente, não deixando para trás as nossas necessidades e as nossas capacidades. E, portanto, o montado não é mais do que um sistema feito pelo homem, sim, mas que percebe a forma como o sistema, como a nossa realidade, que é muito particular no Mediterrâneo, funciona e encaixa, pelo menos, os limites de funcionamento da natureza. Pronto. É uma policultura muito mais relacionada com termos como nós respondemos agora de recoleção e não total, porque qual é a diferença entre a recoleção e a agricultura industrial que nós temos hoje? A recoleção permite o investimento na estrutura duradoura que vai construir, fazer permanecer o solo, que vai de alguma maneira criar o produto. Um animal, por si, é muito mais recoleção do que propriamente a agricultura, porque eu estou a apostar na máquina produtiva do animal. Okay. Então, para passar a outro ponto, o que a Europa disse claramente é que queria transitar do primeiro modelo para o segundo. Isto não é uma determinação de 2 ou 3 pessoas, é da população europeia. Não é a determinação da população portuguesa, também não tenho dúvida. A vontade da população portuguesa, até porque não tem essa consciência, porque nós também não abrimos o debate a meia dúzia de pessoas que estão aqui nesta sala, as pessoas não têm noção do que nós estamos aqui a falar. Se fôssemos fazer uma pergunta aos portugueses, eles não respondiam desta maneira, mas os europeus responderam. E isso quer dizer que nós tínhamos aqui uma oportunidade tremenda para verdadeiramente fazermos um plano estratégico de mudança. Não foi isso que fizemos. A PEPAC tem a vantagem de ter mecanismos que apoiam a segunda via, mas não tem uma mensagem política clara de necessidade de nós mudarmos. Portanto, assim, que apoia, por exemplo, a monocultura da vaca leitante. Pergunto-me onde é que está o ciclo curto na vaca de hoje em dia, que vai toda num barco daqui para Israel, onde é que contribui o regadio que nós fazemos hoje com cereais para a produção animal, um modelo absolutamente obsoleto em termos de produção de proteína, basta perceber todo o conhecimento científico que nós temos hoje, não quer dizer que não se respeitem as culturas, que não... Enfim, agora, havia aqui a possibilidade de nós fazermos uma transição à boleia da Europa, das coisas boas, das poucas coisas boas que a Europa tem, que as tem, com certeza, e nós, de alguma maneira, no meu ponto de vista, não tivemos essa coragem política. Eu percebo porquê, tenho respeito enorme pelos nossos governantes, acho que é muito difícil, mas, pragmaticamente, essa oportunidade existia e podia, e de alguma maneira, pode ficar, por não haver esta mensagem clara dos nossos governantes, pode ficar a ideia, bem, só lá está, todas estas linhas novas e muito promissoras só lá estão porque senão a política não passava na Europa. Mas, de facto, aquilo em que nós continuamos a apoiar é no mesmo modelo, e só termino dizendo uma coisa, que eu já não vinha a Beja há 2 anos, vi uma paisagem completamente alterada, para bem ou para mal, mas faço uma pergunta: onde é que as pessoas que cá vivem podem, de alguma maneira, participar naquilo que está a acontecer à sua volta? Eu acho que muito pouco, e só isso devia ser uma questão que nos devia, independentemente das pessoas poderem decidir o modelo que está a acontecer. Não estou a decidir pelas pessoas. Agora, o que eu constato é que as pessoas não são chamadas, são interesses de fora,
que não pensam em cá viver, que pensam que não vão ter as consequências do que está aqui a viver, coisa mais equivocada não pode haver, mas, por exemplo, essa reflexão paralela, para mim é importante para perceber o qual nós temos que mudar de paradigma. Já falámos da mudança de paradigma e só termino com isto. A grande mudança de paradigma é que a economia é muito importante, mas a economia é completamente antropocentrada e está-nos a levar aos desafios que nós temos. E, portanto, obviamente nós não podemos viver sem uma economia que nos relacione, mas temos que meter aqui em cima a ecologia. E isso é o que falta na conversa de hoje de manhã, porque o mato não tem uma solução económica, mas tem que ter uma solução ecológica, porque é o princípio dos ecossistemas. Claro. E, portanto, 8 bilhões de pessoas num deserto é uma coisa, 8 bilhões de pessoas num clímax é uma coisa completamente diferente. E nós o que temos feito em Portugal, ativamente, é transformar clímax em desertos. E continuamos a fazer isso. Porquê? Porque só temos em cima da mesa a economia. E aquilo que nós temos que, porventura, meter, e esse era o grande paradigma, é essa a vontade da Europa, meus amigos, não vamos esquecer a economia, mas temos que ter aqui um racional ecológico, e nós sabemos ainda muito pouco de ecologia, basta perceber que nas cátedras eu estudei a forma como havia de relacionar com... Ninguém me falou de ecologia. A mesma coisa que eu ia estudar medicina e não estudar anatomia, não é? Nenhum agrónomo do ISA, nenhum engenheiro zootécnico como eu sou da Universidade de Évora tem o mínimo de noção, se não for paralelamente na sua carreira de formação, perceber como é que o ecossistema funciona, o que é um mato, porque é que isto... Basta dizer que todos os modelos que nós andamos a vender pelo mundo e que estão a causar agora os problemas, e que é bom que nos recordemos, que nos permitiram escravizar pessoas, roubar terras em todo o Novo Mundo, com esta bandeira à frente e com as consequências que agora temos que digerir, mas é bom percebermos que é fundamental mudarmos com transições, respeitando a realidade que temos, como é óbvio, não vamos desrespeitar as pessoas, mas temos que perceber que o futuro está muito nas nossas mãos e que somos uma geração, por tudo aquilo que nos aponta, que vai poder fazer coisas que não vai ser possível decidir nem preservar nos próximos tempos, muito provavelmente. Ainda vamos a tempo de imprimir alguma mudança, pelo menos nesta fase de transição. Convida-nos a todos a isso. Eu pedi agora ao engenheiro Pedro Leal da Costa que segurasse também aqui neste microfone, tem aqui à sua frente. Obrigada. Vamos apresentá-lo. Representa aqui a Symington Family Estates. Uma visão diferente. Partimos de Monte Moro Novo, onde está o Monte do Freixo, até o Douro, para mais uma paisagem fabricada pelo homem, neste caso a paisagem da vinha, os chocalcos, todos conhecemos bem o território do Douro. Neste caso, em conversa com o engenheiro Pedro Leal da Costa, e começando por aí, pegando naquilo que já falámos no primeiro painel, está a tentar, de alguma forma, fazer aquilo que se chamava, que a professora Joana chamava de agricultura de precisão, tentar investigar dentro daquela que é a sua propriedade, financiando também esse conhecimento de investigação, as decisões que depois toma. Há uma preocupação maior hoje a esse nível, neste caso como exemplo também, nos 100 hectares de vinha que faz a gestão? Obrigado, Ana. Não são 100, são 1.100, é a maior 1.100, peço desculpa. Nacional. É muito mais. Queria começar por cumprimentar, agradecer à autoridade da gestão do PEPAC pelo convite, também à ACOS pela organização da Ovibeja, e queria cumprimentar a Ana, o Alfredo e a Cristina Cruz. Felizmente, o Alfredo e eu, apesar de sermos parentes, temos posições completamente antagónicas. Adoro vir ao Alentejo, adoro ver a nova paisagem do Alentejo, a utilização da água. Portanto, é uma componente totalmente diferente, a nossa maneira de ver as coisas. Relativamente ao Douro, e aqui o tema que aqui temos é a conservação dos solos, nós temos tratamos os nossos solos, modificamos, toda a paisagem do Douro é modificada, mas temos o objetivo de conservar os solos. Trabalhamos na nossa preparação dos solos para a plantação, trabalhamos com inclinações de 2 a 3%, trabalhadas a laser para a conservação da água, 2 a 3% também no sentido interior. Utilizamos com efeito recurso à agricultura de precisão. As primeiras imagens aéreas captadas em Portugal foram captadas pela Symington em 2007,
atualmente com voo tripulado, atualmente desde 2017 fazemos imagens com voo a partir do drone. Mas há um aspecto muito importante. Os solos e a água estão associados e nós temos, por um lado, que escoar os excedentes das águas, porque, tocando no aspecto dos fenómenos da alteração climática, cada vez temos mais fenómenos de chuvas brutais, chuvas com mais de 50 milímetros. E essa água nós temos que escoar pela drenagem. Mas há um problema grave. Onde é que armazenamos essa água? E é um problema não só nosso, mas é um problema a nível nacional. Levaria para o quadro 28 do Plano Nacional da Água, Diário da República, de 9 de novembro de 2016. Nós apenas aproveitamos 20% da água, da afluência da água dos nossos rios portugueses. E posso dizer que o Douro apenas aproveita 7% dessa água. O restante vai para o mar. O restante vai para o mar. Portanto, atenção, há que aproveitar estas águas, há que pensar noutras hipóteses de transvases, há que aproveitar outras situações. Situações como o Lima, 12%, o Voga, 4%, Mondego, 11%, o Tejo, 20%. Temos aqui o Guadiana, felizmente, com 72%, que é um belíssimo aproveitamento pelo Alqueva. Temos ainda o Sado com muito pouco, com 30%, ou seja, que temos aqui muito para crescer a nível de capacidade de retenção. E atenção que o nosso clima, tal como ontem aqui foi focado, é um clima de episódios muito fortes. Extremos. Extremos, não é? episódios extremos. Estamos neste momento a viver, e ontem vivemos um dos dias mais quentes dos últimos 76 anos. E, portanto, estamos a viver momentos cada vez mais influentes. Posso dizer que... Portanto, esta questão dos recursos hídricos é fundamental. Fundamental. Para o fundamental, futuro. Porque nós temos... há uma coisa que se chama o índice de secura, e o índice de secura mede a chuva entre, no nosso caso agrícola do hemisfério norte, entre abril e setembro. E o índice de secura é extremamente negativo durante esse período. Portanto, nós necessitamos, com efeito, de recorrer a questão da seca neste momento é transversal, estou a ver, portanto, transversal. Todo o interior do país, até ao Algarve, todo o país. à zona interior também. E também olhando para a tendência do aumento da temperatura. Nós somos associados da ADVID, a Cimentina é associada da ADVID, sócia fundadora, e em 2012 foi feita uma publicação pelo professor Greg Jones, que estimava um aumento da temperatura para o ano 2020, que todas as perspectivas foram lá tocar, e sobretudo também uma projeção para 1050 e 1080, e a coisa para lá caminha. Posso dizer, sobretudo, que ainda nos preocupa mais a falta de frio, portanto, as mínimas médias têm subido mais do que as máximas médias, portanto, a temperatura média tem subido, mas as mínimas têm subido mais, temos menos frio. Portanto, todas essas situações são situações que temos que pensar associando ao ciclo do solo e da nossa produtividade. Voltava à professora Cristina Cruz para sabermos também quem do público quer fazer algumas perguntas. Neste caso, o engenheiro Pedro Leal da Costa falou da questão dos recursos hídricos, que é fundamental. Há que haver uma preocupação, hoje e no futuro, de cultivar para ter água no solo. Como é que é possível? Com certeza. Portanto, nós hoje em dia temos aqui, como já foi dito, uma literacia muito baixa em termos do solo, porque nós habituámos a encarar o solo como um substrato, onde plantamos, que suporta as plantas, e não como uma estrutura viva que dinamiza todo o ecossistema e que confere qualidade às plantas, à produção, e que também minimiza aquilo que são os impactos ambientais da exploração agrícola, da atividade agrícola, como regulando aquilo que é a disponibilidade dos nutrientes, dos vários componentes que a planta precisa ao longo do seu desenvolvimento.
E isto cria uma dinâmica ao nível do solo. Portanto, um solo, eu costumo perguntar aos meus alunos onde é que gostam de ir passar férias para ver biodiversidade. E toda a gente diz para a Amazónia, para as ilhas, não sei o quê. Não, basta fazer um buraquinho no solo e são as coisas mais fascinantes que há, porque é o desconhecido. Eu só conheço 1% daquilo dos seres vivos que estão no solo. Portanto, desde os produtores de antibióticos aos produtores de coisas que eu nem imagino, está lá tudo e tem uma função. E, como nós na sociedade, eles também têm uma vida difícil. Quem não trabalha não come, não é? E, portanto, aquilo também é uma vida dura. E para manter essa funcionalidade, é preciso também conhecer e saber como. E é isso que nós temos que... Eu discordo um bocadinho que isso seja passado da academia para a sociedade, mas tem que ser um fluxo duplo, não é? Nós também temos muito a aprender com quem trabalha o solo todos os dias e com quem o transforma, não é? Porque o solo também é esse transformador. Aquilo que eu adiciono ao solo vai ser modificado e vai-me ser devolvido de uma forma diferente. E isto é verdade quando eu morro e vou para o solo para me transformar em pó, mas também é verdade quando eu adiciono nitrato e aquilo vai parar a outros sítios que são diferentes daquele onde eu adicionei. Isto tem uma relação óbvia que toda a gente sabe hoje com a água e a qualidade da água, e está legislado, é a lei dos nitratos e da água, etc. Mas tem também uma relação muito própria com aquilo que é a capacidade do solo adquirir e reservar essa água, conservar essa água, ser um reservatório de água. E isso não se consegue de um dia para o outro. É necessário aquilo que é a transição que tem que ser justa para o agricultor, porque esta transição leva tempo a fazer e nós precisamos de construir aqui as dinâmicas do solo que fomos simplificando à medida que fomos intensificando a agricultura. Portanto, não quer dizer que a gente agora pegue num solo que está completamente degradado e o consiga recuperar. Não, mas temos que ir trabalhando os solos que são recuperáveis no sentido de os tornar mais funcionáveis e funcionais. E isso tem repercussões e faz-se de forma, por exemplo, que nós todos sabemos, intercalando culturas, tendo culturas de cobertura, etc. Agora, o que acontece é que, como dizia, nós sabemos muito pouco sobre o solo e estamos muito pouco motivados para ter este conhecimento. E vamos buscar muito, para o bem ou para o mal, aquilo que são os sistemas europeus. Portanto, neste momento nós falamos de sequestro de carbono. E o sequestro de carbono é muito importante. Nós temos dos solos mais pobres da Europa, portanto, temos que aumentar a sua quantidade de matéria orgânica, porque isso aumenta a funcionalidade, a diversidade, os serviços que nós podemos obter desses solos. Mas temos que pensar que talvez nós tenhamos um outro fator que é mais limitante ao desenvolvimento dos solos e das culturas do que o carbono. E neste caso temos a água, não é? Quando nós vamos fazer elementos, culturas de cobertura, quando vamos escolher o nosso plano de culturas, devemos ter em atenção aquilo que são as características do solo e as implicações que isso tem ao nível da sua funcionalidade, mas de uma forma integrada, daquilo que nós reconhecemos hoje como a economia circular, mas a economia circular são a articulação das várias componentes daquilo que é a vida e a sustentabilidade. Portanto, aquilo que eu penso que é muito importante é nós realmente aproveitarmos da Europa aquilo que é bom e aquilo que nos alerta para os problemas que temos, mas não aplicarmos de uma forma cega. Temos que ver
como é que esses processos são adaptados e adaptá-los localmente. E aqui a questão da água, para mim, é fundamental. Nós estamos nesta fase de transição, estamos a fazer bem, estamos a preocupar-nos com o carbono do solo, estamos a preocupar-nos com como aumentar essa matéria orgânica, e isso é bom, mas temos que ter em mente que aquilo que limita mais o funcionamento dos nossos solos é a água e só depois vem a matéria orgânica. Ou seja, se eu fizer tudo, mas estiver a gastar água e não a estiver a reservar, o meu impacto no ecossistema não é tão positivo quanto aquilo que eu esperaria ou que aquelas práticas, noutro contexto, noutra agro-região ou eco-região, poderiam ter. Portanto, esta especificidade local, este conhecimento do território, que é tão importante para a agricultura como para o fogo, que se falava há pouco. Há pouco no primeiro painel, portanto, sim. Este conhecimento, esta cumplicidade, eu acho que as escolas hoje não conhecem, os miúdos não conhecem o território que estão à volta, não se sujam, não vão aprender com a realidade. E nós também não. Vamos para o campo e saímos limpinhos e tudo. Portanto, há aqui uma necessidade de interagir, de entender e, sobretudo, trazer vários saberes para que possam comungar e criar soluções que são locais. Não são aquelas soluções que é só para aquela situação e não, têm que ser extrapoláveis, têm que ter abrangência, mas têm que ter em consideração aquilo que são as especificidades locais e as limitações, quer económicas, de cada território, quer ecológicas. Não é? Uhum. Vamos partir já com este mote da água para o público e agora pergunto, com certeza que esta questão da água é muito... é uma questão que diz respeito a todos. Já temos ali uma pergunta. Vamos Obrigada. ouvir qual? É uma pergunta em jeito de provocação, porque sendo a água absolutamente fundamental e um recurso tão escasso no nosso território, como é que, em termos políticos, em termos estratégicos, vemos um financiamento tão grande para o regadio, quando normalmente estamos a tentar, por outro lado, e pelas políticas que estão, promover culturas extensivas. Portanto, a minha pergunta é, isto é o paradigma? Ou seja, será que podemos ter em algumas zonas culturas irrigadas e noutras extensivas? Será que as irrigadas têm que ser de tal maneira de precisão que realmente gastam menos água do que aquilo que pensávamos à partida e até são sustentáveis? Gostava de perceber qual era a visão nesta área. A professora Joana Costa, vou deixar aqui uma provocação e a ver se mais alguém tem alguma questão, se não, esta será uma pergunta para os três. Não temos mais perguntas por agora? Não. Então começo já aqui pelo Sr. Engenheiro Pedro Leal da Costa. Esta matéria do regadio é pertinente? A matéria do regadio é uma matéria a mim que me encanta, gosto muito, porque nós conseguimos, através da utilização da água, alimentar as árvores, alimentar as plantas, conseguimos transportar substâncias que são ativadoras da biologia do solo e sem o recurso à água, esqueçam, eu tenho aqui 100 hectares feitos de feno perdidos, estão ali mais de 30 mil euros enterrados este ano, zero de produção. Portanto, provavelmente aquilo que vai acontecer se eu não tiver água, vai acontecer que as minhas terras, ou as terras dos outros todos, vão ficar ao abandono. E se nós formos para os censos de 2001 para 2011, 10% da população foi-se embora do interior, mas de 2011 para 2021 temos zonas com mais de 20% de quebra da população ativa. Portanto, se nós tivermos regadio, temos toda a economia que se gera na zona, conservamos mais gente no interior, mantemos a economia no interior e ativamos algumas situações. Posso dar um exemplo extremo de desertificação, que é o caso da Serra da Estrela, que falaram aqui há pouco e também falaram dos fogos, mas quando há desertificação, não há pastoreio, não há cuidados e, portanto, o que é que acontece? Há fogos, vêm os tais fenómenos extremos de chuva e levam a erosão. Estamos aqui a falar de conservação dos solos e, portanto,
Este é o meu ponto de vista. A economia tem que ser estimulada e através da água nós conseguimos dar aquilo que nós quisermos, para o bem e para o mal, mas o nosso objetivo, qualquer proprietário agrícola tem como objetivo conservar os seus solos, deixar para os seus filhos, para os seus netos e daqui para gerações e gerações. Vamos ouvir a opinião já do... a professora Cristina, tu estava a ajudar? Não, vamos ouvir o Alfredo. Engenheiro Alfredo, por favor. Então, eu começo por dizer que não sou dogmático, portanto não tento vender a minha visão a ninguém, mas tenho uma visão completamente diferente e acho mesmo que o regadio é das coisas que está mais distorcionado na opinião pública em Portugal. Eu acho que o regadio não faz sentido, acho que a natureza não precisou de nenhuma barragem, nem de nenhum cano para criar 80% de clímax que nos entregou quando nós cá chegámos e acho que essencialmente o regadio serve interesses especulativos que não são os interesses das populações, nem... Pronto. E acho que dizer isto assim é pouco, é preciso profundizar, mas é essencialmente aquilo em que eu acredito. Porquê? Porque é evidente que não há nada sem água, mas vou-vos dizer só pelo lado humano, nós hoje temos uma realidade em Portugal em que não temos água para as pessoas viverem, para a economia, para o turismo, para a agricultura. E, portanto, só aí teremos, e conheço não sei quantos presidentes de Câmara que me dizem que começam o ano com esta realidade, com esta noção, mas não têm meios para gerir de outra maneira, se não deixa de ver onde é que arrebenta a bomba e como é que a coisa se dilui por todos os diferentes interesses e as prioridades que são estabelecidas. O Tejo está morto, e quem o diz são os técnicos espanhóis que fizeram todos os regadios e os transvases que estão para trás. E, portanto, eu posso continuar com o ciclo da água e com a importância do ciclo da água, que está obviamente muito relacionado com os solos, coisas que nós manipulamos e que não dizemos, como por exemplo o ciclo da água está completamente ao contrário. Há uma função fundamental no solo, no ciclo da água, que pelo modelo agrícola que nós temos de alguma maneira promovido não se dá, que é a infiltração da água no solo quando chove, de forma a ir abastecer o freático e depois ir lentamente ao rio. Não é aquilo que acontece no Douro, quando chove nós vemos o rio totalmente castanho e achamos que é uma coisa ótima, até há uns estudos que dizem que no ecossistema marinho aquilo depois vai beneficiar. A erosão que vem naquele castanho é para mim óbvio, qualquer pessoa de bom senso percebe isso. Então, a água está pensada para ter um ciclo. Nós alterámo-lo e fazemos com que haja essas escorrências, essa erosão toda, por exemplo, mas para que isto aconteça, por exemplo, é preciso que a temperatura do solo seja mais baixa que a temperatura da gota d'água. E se não houver uma manta morta, que é uma parte do solo, eu pergunto como é que a quarta componente do solo existe sem haver árvores, sem ser perenes. Então, há aqui um conjunto de questões que não são abordadas, são sempre abordadas da mesma maneira. A minha pergunta é, por exemplo, em relação à PEPAC, Farm to Fork, nós queremos o quê? Queremos ter uma atividade económica na agricultura que contribua para o PIB, mas ao mesmo tempo temos um relatório de há um mês da organização que estuda em profundidade a erosão deste planeta, que nos diz que nós já não podemos continuar num modelo que estraga. Temos que investir ativamente para recuperar tudo aquilo que já se estragou. Não só temos que parar o primeiro, como temos que investir para recuperar. E a minha pergunta é, como é que nós, neste caldeirão, desculpem a expressão, em que ainda olhamos para o agricultor como uma pessoa que deve tirar a sua sustentabilidade, a sua economia, ao mesmo tempo deve promover para a economia do país. Por isso é que é taxado no IRS e no IRC, mas ao mesmo tempo se não vive sem ajudas permanentes checas que estão a acontecer. Ao mesmo tempo é-lhe pedido que preste serviços aos ecossistemas e queremos-lhe pagar os serviços dos ecossistemas. Ao mesmo tempo nós percebemos que um terço pelo menos do nossa terra, e o resto vai para lá a caminha, está absolutamente erosionado e com muito pouca capacidade de produzir o que quer que seja. Aquilo que nós produzimos para nos alimentarmos, meus amigos, desculpem, não precisa de água. Um sobreiro em Portugal, no Alentejo, dura 300 anos a produzir mais alimento do que um cereal e não precisa de um cano, não precisa de um adubo, não precisa de uma máquina para nada. E tem uma eficiência energética completamente diferente. Portanto,
Pensar sempre na mesma maneira leva-nos a um caminho que estamos a perceber. As alterações climáticas estão aí, o nosso clima é irregular, é verdade, sempre foi, dos 200 anos que o medimos, mas do ano passado tivemos 4 ondas de calor, só quem não vive aqui e quem não está cá e que não percebe o que é que está a acontecer. E, portanto, isso também, hoje sabemos cientificamente que tem que ver com o modelo que nós impusemos e que dinamizamos. Alguma coisa vamos ter que voltar às palavras que já aqui foram ditas e com as quais eu concordo, que é transição, mudança de paradigma, construção de qualquer realidade em que nós possamos acreditar, que nós possamos vender de alguma maneira aos nossos filhos e às gerações que estão completamente aflitas a olhar para tudo isto e para a forma como nós estamos a gerir. Não é fácil, é uma responsabilidade tremenda, é uma encruzilhada tremenda, mas o caldeirão é este. O engenheiro Pedro Miguel da Costa ainda quer aqui acrescentar mais uma ideia, antes de ouvirmos a resposta também da professora ainda respondendo Cristina. à Joana e que falou há pouco sobre a soberania alimentar, é indispensável, o regadio é indispensável para a soberania alimentar e é muito importante nesse aspecto. Mas também quero focar que regar não é só deitar água para as plantas, é fazer a gestão do stress hídrico. Hoje em dia há medidas científicas e nós recorremos a elas. Medição de água no solo, do movimento de água no solo, medição do stress hídrico na planta através da câmara de pressão e uma série de outros aspectos que são importantes, indispensáveis para a boa utilização da água. Estamos aqui para contribuir e nós, na nossa área, contribuímos muito para todos os outros agricultores que querem aprender connosco, não escondemos nada e temos um trabalho feito do qual é um orgulho. A resposta agora da professora Cristina é mais, tem uma responsabilidade acrescida. Como é que se faz o equilíbrio entre estas duas posições? Bom, isso tão diferentes uma da outra. Mas eu acho que exatamente uma situação de equilíbrio. Eu acho que não há regar ou não regar, há a forma como se rega e como disse, onde se rega. E eu acho que isso é muito... E também o que é que se rega. E com estes 3 parâmetros eu posso fazer uma questão de promover aquilo que é a otimização do uso dos recursos naquela zona. E isso passa, por exemplo, por incrementar a matéria orgânica do solo, que está muito relacionada com o aumento da retenção da água e com a infiltração da água. Também passa, por exemplo, com os objetivos económicos, que podem não ser sempre o 100% do económico ou da produtividade máxima, mas posso ajustar a uma maior eficiência do uso da água e, portanto, dar ali alguma margem para economizar a água sem comprometer muito a produtividade. E depois, por outro lado, eu acho, e nós temos dados que documentam isso, que em determinados locais, regar aumenta a biodiversidade, regar aumenta a funcionalidade. Não é sempre. Não é sempre, mas acontece. E se isso for bem gerido, bem feito, é disso que nós precisamos, de regar bem, nos sítios certos e as culturas certas, escolher as variedades para isso. E depois apoiar essa rega, fortalecê-la com técnicas que permitam reter a água e aumentar a qualidade da água que é infiltrada. Portanto, isto não é difícil, isto está à nossa disposição, se for essa a vontade e se houver também incentivos para que isso aconteça. Portanto, eu não vejo aqui uma coisa on-off, regar ou não regar. Vejo que, em alguns casos, dada a pobreza dos nossos solos, o mau funcionamento dos ecossistemas, isso pode, do ponto de vista ecológico, ser interessante e aumentar a sustentabilidade da exploração. Embora, noutros casos, como nós vemos, um uso de água excessivo, com uma rega que não é bem gerida, tenha implicações que podem ser muito más para o sistema. E se calhar também promover aqui um pouco a transferência de conhecimento da academia para quem está no terreno e tem que tomar decisões todos os dias. Mas esta transferência de conhecimento não vem só da academia.
as pessoas, os agricultores, as pessoas que trabalham os terrenos, têm um conhecimento que pode ser muito importante para integrar e para complementar estas valências. Portanto, eu acho que aqui o que nós precisamos mesmo é de diferentes atores que trabalhem em conjunto para que a solução encontrada seja consensual e de alguma forma... E aplicada àquela situação em particular. E aplicável, que também é importante, não é? Porque às vezes há soluções que são tão pontuais, tão extremos, que não têm escala, não é possível escalá-las. Mas há outras em que, se nós trabalharmos em conjunto nos vários pontos de vista, é possível na própria solução enquadrar essa aplicabilidade da solução encontrada. Que é o que se procura também nesta fase de transição. Podemos acrescentar... acrescentar... pegar nesta questão da escala, porque a escala também me parece que não tem sido honestamente analisada. A escala, nem na questão económica, é apenas uma vantagem ao aumento de escala. E vou-vos dar um exemplo. O aumento de escala, por exemplo, aqui no olival superintensivo, com o maior lagar do mundo, cria um problema que não se criaria se fossem várias unidades pequeninas e dispersas, que é o problema dos resíduos do bagaço. O transporte do bagaço e a quantidade do bagaço. O bagaço sempre foi utilizado, ou durante muito tempo foi utilizado, com movimentos de tecnologia, como instrumento fundamental para a alimentação dos animais, a fermentação, por exemplo, dos poligástricos, que não têm na fibra. E poderia ter sido, é o caso do Freixo do Meio, em que nós usamos, uma das razões para termos um lagar de uma escala pequeníssima, que seria vista por qualquer economista como inviável, e é um lagar viável, presta serviços, mas tem a questão da escala. Nem na questão económica, mas se formos à questão ecológica e percebemos que temos que incorporar a questão ecológica, pelo menos na economia, já não digo fazê-la condicionar a economia, quando nós... à questão ecológica, aí quem estuda a ecologia percebe que a escala não é relevante. Pelo contrário, tudo aquilo que acontece em ecologia acontece em nichos e em pequena escala, e em relações entre eles. E, portanto, este discurso permanente para legitimizar tudo aquilo que nós vamos fazendo com a escala não me parece correto. E era isso que eu termino. E eu aproveitava já, que estamos a chegar ao final do tempo, sim, se faz favor, breve, que é para depois fazermos... Só aqui na questão da escala, quando eu me refiro à escala, é, por exemplo, quando nós vamos tentar compensar o agricultor pelos serviços do ecossistema, não me parece justo, e estamos naquela, não tenho a solução, mas não me parece justo que haja um agricultor que tenha, sei lá, 1 hectare e que esteja a fazer tudo para ter bons serviços do ecossistema naquele hectare, mas depois os outros à volta não fazem, e é evidente que esse, em termos daquilo que é o bem comum, o contributo para a sociedade, aquilo não tem relevância. Portanto, aquilo que me parece é que há aqui a necessidade de atuar em articulação, promover a associação e a interação entre os diferentes participantes, ou vizinhos, digamos, ou pessoas que Vamos estão... tentar só. Sim, na mesma área, para que, no fundo, se crie essa possibilidade e a facilidade de aumentar a eficiência da produção desses serviços. Então, uma mensagem final, já que estamos com a professora Cristina Cruz com o microfone à frente, vamos pedir-lhe uma mensagem. Então, transição, trabalho conjunto, aplicação direcionada, do que é que estamos a falar? Estamos a falar que os solos são o foco de tudo isso e são a base de tudo isso. Portanto, eu acho que o solo é realmente, quando falamos de sustentabilidade, é realmente o transformador daquilo que é o caminho para essa transição. É transformador porque nós queremos que ele esteja no centro, e é transformador porque também vamos ter que lidar com ele e lidar uns com os outros de forma diferente para conseguir essa transição. Engenheiro Alfredo Sendi, grandes desafios nos esperam. Sim, mas nós também sempre tivemos desafios, e acho que os desafios são renovadores e as consequências dos desafios são muito purificadoras, e é por isso, provavelmente, isso, infelizmente,
temos muitas vezes associado a isso o tempo e sofrimento, que é uma coisa que nós devíamos gerir com alguma parcimónia, ou pelo menos tentar. Mas bem, para terminar, eu acho que nós temos verdadeiramente um conjunto de desafios muito claros, que passam não só pela questão do carbono, mas pela perca de biodiversidade. Desculpe-me dizer que o regadio em Portugal hoje promove a biodiversidade, não é correto, do meu ponto de vista. Há estudos que, por todas as razões, pelo tipo de regadio. Não quer dizer que o regadio, em determinadas dimensões, não faça sentido, mas de uma forma completamente diferente e para promover, projetos completamente distintos, do meu ponto de vista. Agora, o grande desafio é coletivo. Nós não resolvemos com esta perspectiva individualista de todos nós queremos ser o Elon Musk da esquina, não resolvemos nada. E por isso, se não o fizermos, é o que nós estamos a fazer, o grau e meio já está, por exemplo, vamos sofrer as consequências disso, não vai ser dramático a ponto de... mas vai ser duro. E principalmente é bom que tenhamos noção que hoje as coisas não são como há 50 anos, os nossos nomes ficam por baixo das nossas palavras e ficam escritos, é uma coisa que não nos podemos esquecer. Acho que temos verdadeiramente uma responsabilidade tremenda e, portanto, todos nós temos que atuar, se não possível coletivamente, individualmente, através daquilo que acreditamos, respeitando os outros, sempre com uma capacidade de diálogo com todos, porque os problemas são de tal dimensão que, se nós não tivermos a capacidade de falar uns com os outros e de percebermos os problemas de uns dos outros e de criarmos também mecanismos de transição, vai ser pior. Muito obrigada. Vamos também ouvir a mensagem final do engenheiro Pedro Leal da Costa. Ora, eu estou aqui em representação da Symington e na Symington temos um departamento de investigação e desenvolvimento próprio para investigação prática, portanto não nos interessa fazer investigação de coisas que outros fazem em outras partes do mundo. Focamos especialmente no vinho do Porto e na viticultura de encosta. E gostava aqui de fazer referência a alguns trabalhos que temos feito, nomeadamente a otimização da geometria do terraço, isto com a conservação dos solos, que é o tema que aqui nos traz hoje, porque temos muitos outros projetos. Temos a otimização da geometria dos terraços numa ótica de conservação para a mitigação da erosão da vinha de encosta, e os outputs já serviram para que o Estado português pudesse apresentar as alterações às medições das áreas da vinha de encosta, porque a medição da área útil é sempre complicada. Depois temos um projeto, um PRR, com enrelvamentos de 7 modalidades, o impacto dos diferentes enrelvamentos para a avaliação das estratégias na vinha e no microbioma do solo. Temos preocupações do International Winery for Climate Action com procura de sustentabilidade com o objetivo de sequestro de carbono pelo solo. Projetos de qualidade dos solos na Vilariça, no qual emprestamos à ciência os nossos solos para estudo de indicadores de qualidade do solo. Colaboração com diversas universidades, UTAD, IPB, Universidade do Porto, Aveiro, La Rioja, Politécnica de Valência, e temos feito esforço em ensaios sem conclusões científicas, mas procurando a utilização de melhoramento dos solos com tricodermas e estimulação da atividade microbiana e radicular nos solos. Muito obrigada aos três. Dou por encerrado este painel. Obrigada. Podem bater palmas. Aproveito para recordar que estes dois painéis de alguma forma confluíram, deram aqui algumas respostas. Obrigada a quem esteve aqui também a assistir. Será uma tarefa de todos nós no futuro contribuirmos para um planeta mais sustentável. Obrigada a todos.